fechando o nosso quarteto fantástico aqui, já agradecendo também o aceite do convite, o Eduardo Diogo, que atualmente é o diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Ele é advogado, mestre em liderança nos Estados Unidos, autor de alguns livros, passou pelo Banco Mundial, teve essa experiência, estava falando com a gente aqui, que tem saudade do tempo de Washington, e foi secretário de Planejamento, foi presidente do CONSAD, então acho que dispensa aqui qualquer tipo de fala, as credenciais já mostram toda a experiência, toda a jornada, e eu digo que nesse momento escutar quem já passou por várias fases e várias etapas é extremamente importante. Então, Eduardo, obrigado pela presença e a palavra é sua. Tadeu, muito grato a você pelas palavras, pela introdução. É uma alegria estar aqui com toda essa turma de primeiríssima qualidade. O trabalho do Centro de Liderança Pública é um trabalho, obviamente, de referência, e a gente que tem aí uma vontade de contribuir muito nessa área de formação de lideranças públicas. Eu tive a alegria também de ficar 6 anos no movimento de jovens empresários, presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. O nosso grande objetivo de poder formar líderes para o Brasil, né? Então, eu quero ressaltar o trabalho que vocês fazem, e é absolutamente fundamental a gente cada vez mais poder formar lideranças que sejam calcadas em princípios e valores que possam realmente contribuir para a melhoria da coletividade do nosso país e para a nossa nação como um todo. Saudade de maneira muito especial a tanto o Cláudio, como o Luciano, como o Mariano, né? O Cláudio, tive a alegria, Cláudio, de estar há poucos meses aí com o nosso secretário Otomar no Palácio Piratini, foi um grande momento, tive aí toda a turma do nosso Sebrae Rio Grande do Sul, e é uma alegria revê-lo, e você representando o CONSAD, né, o nosso presidente Fabrício Marques, que quero mandar aqui um abraço grande para o Fabrício, né, tive, conforme o Tadeu falou, a alegria de ficar quase 3 anos à frente do CONSAD, fruto aí a generosidade e a benemerência dos demais secretários do Brasil, e o CONSAD efetivamente é uma instituição que tem um papel fundamental para o aperfeiçoamento da gestão pública no nosso país, que é efetivamente o que vai levar uma melhor qualidade de vida também nessa vertente, por meio do aprimoramento da gestão pública para os nossos concidadãos. Luciano, é uma alegria grande estar aqui com você. Mariano, uma alegria grande estar aqui com você, e conforme o Tadeu falou, a gente sempre tem uma saudade aí de Washington, onde eu tive a alegria de passar por lá 3 anos e meio. Mas os nossos 2 temas aqui, básicos, né, mais fundamentais do nosso debate, são temas da mais alta relevância. A reforma administrativa é um tema que está sempre na pauta, vem na pauta há muitos anos. Cada município, cada estado, efetivamente tenta fazer os aperfeiçoamentos que o ordenamento jurídico proporciona que eles façam, até efetivamente que a gente tenha nesse grande guarda-chuva da nossa federação uma reforma administrativa que possa ser de modo mais amplo, contemplando aí todas as modernidades, todos os aspectos que efetivamente a gente tem que contemplar para que a gente possa ampliar o braço de atuação do Estado por meio de uma gestão pública cada vez mais eficiente, que, aliás, é um dos 5 princípios da administração pública, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, conforme está contemplado no nosso texto constitucional, né? Dentro desse contexto também a transformação digital vai na mesma seara, e aí, sem entrar agora na minúcia de cada um desses assuntos, eu entendo só assim, para a gente caminhar nessa vertente de aperfeiçoamento, nessas 2 frentes, a gente tem que promover uma coisa que eu gosto de chamar, que é meio assim que um processo de desaprendizagem e reaprendizagem reconstrutiva. Muitas das coisas que a gente aprendeu, que a gente entendeu que fosse como fundamental, ao longo do tempo, elas se mostraram que não foram o ideal para que a gente pudesse efetivamente superar o nosso desafio de nação. E coisas, mesmo que a gente aprendeu nos próprios colégios, né? Eu me lembro, eu vou entregar a minha idade agora, mas quando eu estudava no colégio, eu aprendi que o átomo era a partícula indivisível da matéria, e depois se mostrou efetivamente que não era o caso. Mas, então, a gente tem que aprender a jogar fora aquilo que não nos serve mais. Então, a gente deve ter
é igual à morte lenta, qualquer que seja a organização, qualquer que seja a relação, qualquer que seja o âmbito que a gente atue. O processo de não mudança é um processo de morte lenta. Imaginar que não se mexe em time que está ganhando, respeitando totalmente quem pensa dessa maneira, eu penso o oposto. Eu penso que tem-se que se mexer constantemente no time que está ganhando para que ele possa continuar ganhando, senão a tendência vai ser apenas a gente ter uma diminuição efetiva do nosso desempenho, né? Parar não é paralisar, né? E fazer as pausas, fazer as paradas para que a gente possa efetivamente promover os ajustes de curso, né? É absolutamente, entendo eu, fundamental. E para que a gente possa convencer as pessoas nos âmbitos, por exemplo, desses dois que a gente está aqui conversando, de reformas administrativas, no caso de transformação digital, tudo isso, é fundamental que a gente possa, nas nossas palavras, mas muito mais do que nas nossas palavras, nas nossas ações, porque se não há um match entre o que a gente fala e o que a gente faz, eu sugiro a gente descartar o que qualquer pessoa fala, foca no que a pessoa está fazendo. Se tiver uma convergência, beleza, mas se não tiver, a palavra é simplesmente conversa fiada. Foca naquilo que a pessoa está fazendo. Mas quando há um match entre o que se fala e o que se faz, a gente consegue promover um pouco mais de confiança nas pessoas. A gente gera nas pessoas um pouco mais de confiança nas mensagens que a gente está fazendo. E para a gente caminhar nessas vertentes, é fundamental que a gente possa passar uma mensagem que seja verdadeira, que seja consistente, que esteja fundamentada na realidade, porque se a gente desconsiderar aspectos da realidade, a realidade vem e dá um tapa na cara da gente e nos assusta muitas vezes. Então, sempre calcado na realidade, demonstrando que aquilo que está sendo proposto de melhoria vai levar um bem para a coletividade, né? A gente acredita que vai levar um bem para a coletividade, que vai ser útil para todos. Então, acho que são assim, alguns princípios básicos que eu queria só jogar aqui nesse primeiro momento, antes da gente entrar no detalhe das duas vertentes ou qualquer outras vertentes que, obviamente, você, Tadeu, nos guia aqui, nos moderando e nos liderando nesse diálogo. Grande abraço, obrigado aí por essa oportunidade de fazer essa introdução. Obrigado, Eduardo. Você falou muita coisa aí que eu acho extremamente importante. Eu gosto demais. Algumas expressões que você usou aí. Primeiro, aprender a desaprender. O quanto que isso é importante. Tadeu, com a sua permissão, e aí do Mariano, do Luciano e do Cláudio, eu queria destacar o seguinte, antes da gente falar do teletrabalho, eu queria só tirar o um instantinho e falar do trabalho. Agora nós fizemos, no último dia 13 de maio, 80 anos de um discurso épico que Churchill fez no parlamento britânico. Ali, 3 dias depois de ter substituído o primeiro-ministro Chamberlain, ele, no parlamento britânico, no dia 13 de maio de 1940, ele usou uma frase que nós fomos ensinados de um modo diferente, e eu quero fazer essa ressalva antes de adicionar o tele ao trabalho. Churchill disse ali que não tinha nada a oferecer ao país naquele momento absolutamente caótico, mais ou menos que no início da Segunda Guerra, que foi de 39 a 45, então nós estávamos no dia 13 de maio de 1940, ele assumindo ali o governo, e ele fala que não tinha nada a prometer ao país, apenas 3 coisas: sangue, suor e lágrimas. Contudo, entretanto, todavia, ele não disse só as 3 coisas. Ele disse 4 coisas no seu discurso. Ele falou textualmente blood, a segunda palavra que ele usou foi toil, depois tears and sweat. Então, o toil, que significa trabalho, significa o trabalho duro, a pessoa determinada que se dedica efetivamente ao exercício da atividade do trabalhar, foi simplesmente suprimido. Não nos ensinaram, nos passaram apenas sangue, suor e lágrima. Então, eu fico às vezes estupefato como a gente tem em raízes nossas no nosso país, né, na minha humilde opinião, uma falta de valorização maior ao trabalho, ao esforço. Está aqui o Mariano, que tem esse trajeto, dentre outras vertentes, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem uma relação muito grande, obviamente, a sede, né, do BID ou do IDB é em Washington, D.C., né?
os Estados Unidos é uma nação forjada no trabalho, onde o empreendedor, o cara exitoso, ele é valorizado pela sociedade. Obviamente que tem um componente religioso aí lá para trás, que a gente não vai entrar nesse mérito, tá certo? Tanto da formação do nosso país como da nação americana. Mas eu quero só dizer que trabalho. Trabalho é o que enobrece as pessoas, trabalho é efetivamente o que a gente deve disseminar e cada vez mais poder oferecer às pessoas oportunidade de trabalho. Então, feito essa correção, vamos dizer assim, histórica do que nos ensinaram, que não foi só sangue, suor e lágrimas, foi sangue, trabalho, suor e lágrimas, quanto à modalidade remota do trabalho em específico, seja ela via o teletrabalho, home office, ou algo que a gente vem efetivamente a criar, eu diria que ela, obviamente, foi forçada, ou melhor, estimulada, em razão da travessia que, de modo coletivo, nós cumprimos agora, fruto da Covid-19. Então, isso gerou uma coisa que eu acho muito importante, que é um senso de urgência, instalou dentro de todos nós um senso de urgência que nos fez antecipar, tanto no segmento público como no setor privado, seja na administração pública direta, indireta, seja no caso do SEBRAE, um serviço social autônomo, enfim, organizações do sistema médico como um todo, esse sentimento de urgência que a gente tinha que antecipar uma série de aspectos que a gente estava postergando um pouco mais. Então, eu queria destacar esse senso de urgência e eu diria, e aí, novamente, Tadeu, vou encerrar brincando com o parar e o paralisar, o segmento de TI, todas as pessoas que fazem também essa gestão e que proporcionou, obviamente, o teletrabalho e tudo mais, foi um dos segmentos que não parou, muito menos paralisou, mas sim se inovou, se adaptou e se superou nesse desafio coletivo imposto a todos nós pela Covid. Obrigado. Se você me permitir, eu faço um comentário, até aproveitando aí o gancho do que o Cláudio mencionou, falou aí do SEBRAE Rio Grande do Sul, e a gente tem lá uma turma de primeira qualidade, o André Godoy, o Ayrton Ramos, o Marco Paradeira, todo o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico lá estadual do Rio Grande do Sul, um pessoal que realmente faz um trabalho belíssimo. E também eu tenho o mesmo cacuete, viu, Tadeu, do Cláudio, de tentar dar uma olhada um pouquinho mais de cima antes de focar na árvore. Então, assim, primeiro eu vou oferecer uma resposta mais radical e para além da objetividade do tema, certo? Que eu acho o seguinte, para a gente promover gestores cada vez mais, vamos dizer assim, arejados na administração pública, que abracem a transformação digital, o governo digital e também outras vertentes, eu acho que uma das coisas que a gente deve pensar no nosso país é facultar, permitir candidaturas avulsas, candidaturas que possam acontecer, que a população possa escolher sem passar pelo filtro do alinhamento político partidário prévio. Isso é só para poder ficar na cabeça de todos nós, ok? Dito isso, agora vindo ao tema específico, tá no forno nosso, no SEBRAE, o que a gente está chamando de, abre aspas, seja um candidato empreendedor, 10 dicas sem ações do SEBRAE. Bom, nós vamos lançar isso no próximo dia 28, e é um intuito da gente, obviamente, incentivar os pequenos negócios, como, obviamente, aí contribuindo nessa marcha do desenvolvimento da nação, e um alinhamento, uma série de sugestões com relação aos prefeitos que serão eleitos nos 5.570 municípios do nosso país, e também, obviamente, aqueles que comporão as câmaras municipais, bom, eu entendo que devamos ter uma transformação digital na administração pública para a produtividade nacional. Eu tenho sempre dito que a produtividade das micro e pequenas empresas específicas, é o nosso público-alvo do SEBRAE, mas, obviamente, da atividade produtiva como um todo. Então, o aumento dessa produtividade rima com a prosperidade da nossa nação. E, obviamente, a transformação digital na administração pública é fundamental para isso, porque a gente tem que ter essa administração pública também em consonância com isso. Cidadania digital, exercida em plataformas simples, que sejam efetivamente amigáveis, que sejam desburocratizadas, nessas relações e interfaces administrativas. Eu me lembro quando eu estava à frente da CEPLAG lá no Ceará,
a gente tinha uma pessoa muito competente, que era a Silvia, à frente do GES Pública, né? E a gente fez um grande trabalho lá, liderado por ela, né, de poder informar o cidadão a enorme quantidade de serviços públicos que o Estado colocava ao dispor dele, que às vezes a gente nem conseguia comunicar. Então, também, essa parte da comunicação, eu entendo que seja fundamental, porque às vezes a gente faz a iniciativa, a gente oferece, mas a gente não comunica de modo devido e o nosso público-alvo não fica sabendo. Então, a ação, ela meio que fica estéril se a gente não comunica o público-alvo e não incentiva ele a acessar aquilo que a gente está disponibilizando, né? Então, isso é um ponto, para mim, fundamental também. E aí, queria só lembrar, assim, no âmbito do governo federal, existem, até onde eu sei, né, salvo melhor juízo da minha parte, 2 grandes secretarias especiais que tocam a iniciativa, que são lideradas por 2 pessoas de primeiríssima qualidade. Uma é a Secretaria Especial de Modernização do Estado, né, que é um dos órgãos ligados à Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem o ministro Jorge Oliveira à frente, e essa Secretaria Especial de Modernização do Estado é liderada por um cara competentíssimo, certo, que é o José Ricardo da Veiga, certo? E no Ministério da Economia, né, você tem a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que era liderada até pouco tempo pelo gaúcho Paulo Ebel, né, e agora, tá certo, o Caio Paes de Andrade assumiu essa secretaria. No âmbito do sistema SEBRAE, nós também estamos dando uma atenção muito especial a esse assunto. Uma das nossas frases motivadoras internas é o SEBRAE em Rede. A gente tem nesse grande ecossistema, que eu chamo do sistema SEBRAE, 38 mil pessoas no Brasil inteiro, então a gente tem a obrigação de otimizar a atuação de todas essas pessoas. Nós temos um grupo especial de transformação digital dentro do SEBRAE, que funciona como um squad, juntamente com toda a nossa área de TIC, que é liderado esse grupo por um ex-presidente do Porto Digital lá do Recife, que é o nosso atual diretor superintendente do SEBRAE de Pernambuco, que é o Chico Saboia. Então, isso é apenas algumas informações que eu queria agregar dentro desse contexto aí também, uma temática da mais alta relevância. Obrigado. Oi. Com a sua permissão, obviamente depois do comercial do BID, bastante justo aí, feito pelo Mariano, e em nome dos 17,3 milhões que são o público-alvo do sistema SEBRAE, eu vou pleitear fazer uma menção a uma atuação do SEBRAE e, obviamente, a um público-alvo nosso que empreende no nosso país, né? Eu já mencionei a lógica do SEBRAE em rede, de modo muito objetivo, e o nosso diretor-presidente Carlos Melles também foi muito feliz quando ele cunhou a expressão do SEBRAE que o Brasil precisa. Ou seja, nós temos 17,3 milhões de empreendedores e empreendedoras que são o público-alvo do SEBRAE no Brasil inteiro. A gente atua via essa turma, tá certo? Mas para os 211 milhões de brasileiros. Uma das coisas fundamentais que a gente está tentando colocar no sistema SEBRAE, que eu entendo que seja fundamental na administração pública de um modo em geral, e que também toda essa área digital pode nos ajudar, é um aprimoramento de mindset, é um aprimoramento do modelo digital. Se fala muito, por exemplo, no sistema SEBRAE de atendimento, ok? O sistema SEBRAE faz 12 milhões de atendimentos ao ano. Sim, cara pálida. E como fica o impactamento? Interessa o atendimento, o que interessa é o impactamento, ou seja, qual é a melhor maneira de você medir a performance de uma organização? É medindo a performance do público-alvo que ela existe para servir. Então, qual é a melhor maneira que existe para medir se o SEBRAE tem uma atuação eficiente, eficaz e que efetivamente impacta de modo positivo a sua população? É vendo como é que esses 17,3 milhões têm, obviamente, o seu desafio de empreender, ser aprimorado e, obviamente, ter um resultado mais claro, né? Nada fácil, a gente sabe. O mundo empresarial de hoje, global, no qual eu brinco dizendo que a Apple não é uma fruta, a Amazon não é uma floresta tropical, tá certo? Mas é uma Apple que foi a primeira empresa do mundo a atingir $1 trilhão de valor de mercado, se caminhando para a segunda, com uma estratégia muito clara de não querer ser a primeira em nada, mas de ser a melhor em tudo. Então, o nosso desafio é muito grande. Ambiente de negócio, vai acima de tudo. E aí se aplica, eu digo, across the board, em toda, de modo transversal, tá certo? Que é o que a gente está chamando de a inclusão intelectual e comportamental do nosso público-alvo. E essa inclusão intelectual e comportamental não adianta só a gente saber, não adianta a gente aprender e a gente não mudar o nosso comportamento. Por isso que a gente tem que aprender,
tá certo? Ou seja, obter a informação e transformar ela em conhecimento, ou seja, mudar a nossa prática a partir do conhecimento que a gente adquiriu. E isso é fundamental, entendo eu queria destacar, para toda e qualquer área de atuação, desde o setor público, mas principalmente, obviamente, qualquer que seja o organismo multilateral como o BID, tá certo? Ou a administração pública direta, indireta, enfim, seja qual for, que tenha o objetivo de prestar qualquer tipo de serviço para a população. É fundamental a gente estar cada vez mais alinhado nessa inclusão intelectual e comportamental, que a gente possa adequar todo o nosso competente, a nossa atuação para o que existe de mais moderno. O que existe de mais moderno é a gente ter métricas que efetivamente definem a nossa atuação pelo que a gente impacta no público-alvo que a gente efetivamente se propõe a colaborar e a transformar suas vidas. Obrigado, Tadeu. Eduardo, eu me senti, sabe aquele zagueiro que ia para a bola e o atacante antecipa e faz o gol? Porque eu ia levantar a bola, a próxima pergunta seria justamente para você falar um pouquinho sobre a atuação. Eu deveria ter deixado. Mas antecipou e já fez o gol. Obrigado aí, Eduardo. Pessoal, vamos caminhar aqui também para o nosso capítulo final, agradecendo todos vocês. E aí, um minutinho aí para cada um de vocês, para as considerações finais. Muito, muito agradecido. Vamos começar aí, Luciano, Mariano e Eduardo Pecha. Tadeu, então, na minha parte, agradecer e reconhecer a iniciativa e a participação, obviamente, de todos. A alegria estar aqui com vocês. Abraço ao Tiago, a você, Tadeu, ao Cláudio, que já nos deixou, ao Fabrício, Luciano, Mariano, e, obviamente, aos nossos internautas, né? Aqueles que tiveram aí a paciência de estar conosco aí esse tempo todo. A gente acredita e espera, né, acima de tudo, que a gente possa ter contribuído algo. Foi muito bom, né, ter recebido também o feedback de vocês. E eu queria deixar uma última palavra só para a nossa reflexão, que é uma palavra que a gente se digladia com ela no dia a dia, que é legado, né? Ou seja, o que é que nós efetivamente estamos fazendo para que as próximas gerações saibam que um dia a gente existiu. Talvez a melhor maneira que a gente possa fazer isso é ampliando o número de vidas que a gente toca. Então, que a gente possa ter aí a bênção de Deus, a luz de Deus, a força, para que a gente possa cada vez mais estarmos aí tentando colaborar para deixarmos um legado e tocarmos o maior número de vidas possível do modo mais positivo que efetivamente Deus nos permita fazer. Um grande abraço e muito obrigado a todos pela oportunidade. Tchau, gente. Obrigado. Valeu demais. Foi ótimo.